Olá, o meu nome é Lucas Máximo, eu sou professor de Ciência Política aqui no Grupo Ninter e eu gostaria de contar para vocês sobre como foi a minha experiência de intercâmbio. O meu intercâmbio ocorreu em Paris, na França, em 2007, quando eu estava logo começando o meu mestrado em Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas. E esse é um ponto muito importante, pessoal. Logo que eu entrei na Unicamp, logo que eu comecei a fazer o mestrado, eu já tinha muito claro esse objetivo. Por que eu queria fazer um intercâmbio? Naquela época, os meus professores, eles contavam das suas experiências no exterior e eu sempre queria, era um sonho particular meu, ter essa experiência de viver na Europa, de ter a rotina de um professor universitário, de um pesquisador lá no continente europeu. E tendo esse objetivo delineado já no início do meu mestrado, assim que eu ingressei na Unicamp, no final de 2005, eu já abordei esse assunto com o meu orientador. Portanto, aqui vai a primeira dica. A gente precisa se preparar e se preparar com bastante antecedência. Vejam, eu ingressei no mestrado em novembro de 2005 e eu só fui chegar na França em novembro de 2007, 2 anos depois. Por quê? Porque durante o ano de 2006 inteirinho eu fiquei fazendo a minha documentação. Eu consegui uma bolsa para viajar para a França. Essa bolsa hoje se chama Erasmus Mundi, na época chamava-se Programa Alban, e eu me recordo que eu fiz a submissão da minha aplicação em dezembro de 2006. Entre dezembro de 2006 e junho de 2007 eu fiquei aguardando, só fui receber a resposta em junho de 2007 e eu só consegui viajar em novembro de 2007. Então percebam que um intercâmbio ele requer realmente bastante preparo, bastante planejamento. Bom, eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência uma vez que eu cheguei lá. Eu era bastante jovem, eu tinha apenas 23 anos quando eu desembarquei em Paris. Eu me recordo, isso aconteceu no dia 12 de novembro de 2007 e, para minha surpresa, eu cheguei lá exatamente no dia de greve. Então a cidade estava em convulsão. Eu não sabia o que era um transporte público de uma grande metrópole e eu tive contato com uma cidade com um metrô em greve. Foi realmente uma experiência bastante caótica e eu aprendi logo no ingresso, logo chegando em uma grande cidade, da importância de diversos modais. Aprendi a usar bicicleta, aprendi a andar de ônibus, porque o metrô era simplesmente impraticável. Uma das experiências, um dos aspectos que mais chamou a minha atenção, logo que a gente chega em um outro país, é a diferença na forma de se viver, na forma de se alimentar, na forma de se deslocar. E tudo isso, meus amigos, é de um enorme crescimento moral, intelectual, subjetivo, não apenas profissional. Esse talvez fosse um dos meus objetivos. Eu queria ter essa experiência de estudar no exterior, de frequentar bibliotecas, de frequentar parques, e eu consegui isso graças à minha situação de pesquisador. Esse é um ponto que realmente impactou bastante a minha vida. Por quê? Uma vez que você está amparado por uma instituição, você encontra uma estrutura para te receber no país de destino. Para vocês terem uma ideia, logo na véspera da minha viagem, eu descobri que a instituição que me recebeu, a Sciences Po, ela possuía um convênio com a cidade universitária e existia um quarto disponível para estudantes intercambistas como eu. Eu não precisei pagar nada por isso. Pelo contrário, eu ganhei uma bolsa para eu me subsidiar enquanto eu estava lá, além daquela que eu já tinha ganho. Por quê? Porque eu fui amparado por uma excelente instituição, tanto na minha origem, no caso a Unicamp, como no meu destino, no caso a Sciences Po. As duas instituições se conversando, elas me permitiram fazer um excelente aproveitamento do meu tempo que eu estava lá. E certamente que isso teve sim um impacto na minha carreira. Por quê? Eu fui bastante jovem, eu tinha apenas 23 anos quando eu cheguei na França e eu tive a oportunidade de conhecer um ambiente acadêmico diferente. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam fazendo pesquisas sobre assuntos diferentes dos meus, ainda que na mesma disciplina, ainda que no âmbito da ciência política. Eu também tive a oportunidade de lecionar
para uma turma de jovens estudantes como eu tinha 23 anos, os alunos à época tinham 18, éramos realmente todos muito jovens. As aulas foram ministradas em português, isso também facilitou bastante a minha acolhida, mas eu tive a oportunidade de conhecer como funciona uma instituição em outro país e isso me deixou muito mais seguro. Eu acho que esse foi o grande saldo que eu trago para a minha carreira acadêmica, uma vez que eu retorno ao Brasil. Por quê? Porque eu estou muito mais seguro sobre o que eu posso e o que eu não posso fazer, quais são os desafios que eu posso me lançar, uma vez que eu estou de volta ao meu país de origem e, ao meu entender, eu reputo isso a essa experiência que eu tive do intercâmbio. Bom, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, pensando hoje retrospectivamente, sem dúvida eu faria um investimento um pouco mais cuidadoso no idioma. Eu comecei a estudar francês apenas 6 meses antes da minha viagem. Eu já tinha alguma noção, já sabia ler alguma coisa, mas logo que eu cheguei na França, as minhas habilidades de comunicação eram muito limitadas. E isso certamente fez com que eu pudesse aproveitar menos o tempo que eu passei lá. Portanto, se eu pudesse voltar no tempo e se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, certamente eu faria um investimento maior em idiomas para que quando eu chegasse no país de destino, eu já tivesse muito mais segurança de me comunicar na língua nativa. E eu digo com muita segurança para vocês, pensando retrospectivamente, o aspecto que foi mais impactante, o aspecto que foi mais importante, sem sombra de dúvidas, foi a minha ampliação do universo cultural, a ampliação do universo cognitivo. Aprender uma língua nova é, em boa medida, ver o mundo de outras formas. E a gente aprender uma língua nova em um outro país, a gente aprende uma nova forma de se relacionar com as pessoas, a gente aprende uma nova forma de se relacionar com os nossos próprios sentimentos. É uma experiência que, tanto do ponto de vista profissional, como do ponto de vista introspectivo e subjetivo, ela é transformadora. E eu espero que todos vocês que se engajarem nessa experiência, todos vocês que fizerem intercâmbio, possam ter esse engrandecimento, possam ter esse crescimento e possam levar isso para as futuras gerações. Obrigado pela atenção, boa sorte no seu intercâmbio.